Com lanternas de mergulho, um grupo destemido de exploradoras desce em uma escadaria oculta nas profundezas de uma ruína subaquática. À medida que avançam pelas águas turvas, o eco de seus respiradores é o único som. A luz escassa revela os vestígios antigos das paredes cobertas de corais e algas, testemunhas silenciosas do passado perdido. Com cada degrau, a expectativa cresce, alimentada pela curiosidade e pela adrenalina da descoberta. Enquanto mergulham mais fundo na escuridão, o mistério da ruína subaquática se desenrola diante delas, desvendando segredos há muito tempo afundados no abismo marinho. Quer então bater um papo para como colocar escadarias para cima e para baixo no seu mundo fantástico e ser muito mais que apenas escadas? Então sim, bora! Alô, Olibis, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje nós iremos falar sobre escadarias. Sim, escadas. Essa coisa tão comum, tão trivial no nosso dia a dia, mas que muitas vezes podem ser colocadas como elementos bem interessantes. Não necessariamente talvez um grande conflito, porém, escadas são muitas vezes relacionadas a diversos fatores tanto arquitetônicos quanto narrativos. Então hoje eu vou trazer algumas dicas bem legais para deixar a sua história muito mais emocionante, simplesmente colocando escadas. Claro que simplesmente a gente for pensar que escadas podem ser relacionadas à narrativa e à história, com certeza existem diversos elementos que você pode colocar. A galera que gosta dos animes clássicos, como por exemplo Cavaleiros do Zodíaco ou até mesmo Dragon Ball, você sabe que existe uma escadaria muito interessante relacionada a esses dois animes. Em Cavaleiros do Zodíaco tem as escadas das 12 casas, onde você precisa realmente ir correndo entre elas, porque não tem como você se teletransportar para a última casa ou criar algum atalho. Você precisa passar por essas escadas. E caso você goste de Dragon Ball, por exemplo, um dos treinamentos do Mestre Kami é subir e descer escada, de acordo com algumas regras que lhe suportava, onde você tinha que subir uma, desce, sobe duas, desce, sobe três, desce e tinha que subir até o final. Então você pode colocar como um fator narrativo dentro da sua história que vai gerar diversos elementos. Claro que não existe necessariamente um simbolismo semiótico, cultural, mas sim, pelo menos você pode colocar como uma possível problemática naquela história. No caso de Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo, a escada representa o caminho que tem que ser seguido. E no caso das escadas dentro do treinamento do Mestre Kami, servia basicamente para que existisse não apenas o treinamento em si como uma força, tanto para as pernas quanto para o fôlego, mas também que ao chegar lá em cima você chegaria ao seu ápice. Então, você consegue construir elementos narrativos focado em escadas. Você pode colocar que a pessoa descia a passo a passo e vai dando eco toda vez que vai descendo, as luzes em volta gerando todo um ambiente transformado. Então, basicamente é você dar uma função histórica, no caso não histórica de meio que antigamente, não, é uma função histórica narrativa para aquela escada. Simplesmente como uma construção de personagem, onde você pode colocar que existe algum fator emocional com aquela escada, no caso, lembranças de algo, ou coisas que ele fazia durante a infância. Se a gente for pegar, por exemplo, em One Piece, lá atrás, quando o Sup foi apresentado, ele sempre corria pela rua principal da ilha dele, trazendo aquela referência do menino e o lobo. Então, tem uma relação direta com o Sup, com aquele caminho. Então você pode colocar que existe um elemento histórico, no caso do personagem, como forma de identificação, uma forma de aproximação emocional, psicológica, histórica, qual seja. Então, colocar uma função narrativa, seja para personagem, seja para plot, ou seja, para o ambiente como um todo, é interessante você colocar uma escada. Mas eu não vou adentrar muito nas profundezas, porque olha que interessante. Se a gente chega para o segundo ponto, é a questão da própria funcionalidade e utilidade. Você pode colocar essa escada como algo que você vai... Ele precisou subir a escada. Tal coisa foi rolando pela escada. Então aqui você está colocando realmente o objetivo de escada. Algo, uma função.
seria meio que o meio caminho entre onde você está e onde você precisa chegar. Você pode colocar essa função estrutural, essa função realmente de função na sua escada ou em qualquer outro objeto arquitetônico, no caso um portal, no caso uma ponte, no caso uma escada. A função da escada é você levar você de um nível para outro nível ou de um nível para um outro nível. Então você vai subir ou você vai descer. Essa é a função da escada. Então, colocar uma função realmente naquilo é interessante, como qualquer outra coisa. Se você não vai pôr uma função, você não coloca. Só que o interessante das escadas é que ele tem uma estrutura. E no caso, por ter uma estrutura, ela gera uma problemática, ou seja, um desafio. Algo que eu falei lá no primeiro tópico, que você fala que tem uma função narrativa. Você pode colocar uma função narrativa como uma função de perigo, ou de desafio de uma maneira geral, onde você precisa ir correndo as escadas durante todas as 12 casas do Zodíaco para conseguir vencer cada um dos Cavaleiros de Ouro e assim chegar à Sala do Mestre, que é onde que pode tirar a flecha dourada do peito de Atena. Então é interessante porque você coloca um desafio narrativo, no caso uma função narrativa, que seja de desafio. E o legal de toda essa brincadeira, mesmo colocando mais uma expectativa ou um ponto importante, é o quesito da atmosfera que você pode gerar. Meio que correr é uma tensão, uma questão de tempo, ou descer aquelas 4 lances de escada da sua sala até o seu porão, que você vai descendo aos pouquinhos, onde você vê o pé tocando madeira e madeira num filme de terror ou suspense, ou quando puxa aquela escadinha em filme de terror novamente, só que americanos, europeus, onde puxa a escadinha e você vai lá para o seu sótão. Então você pode colocar uma atmosfera diferente na escada, onde você coloca a mão na escada, no corrimão, para subir ao templo, e assim você vai sentindo a energia do templo. Então você percebe que existem diversos elementos interessantes, narrativos, funcionais, de desafio propriamente dito, ou atmosfera, dependendo daquilo que você queira fazer. Porém, tudo isso não deixa de ser narrativo. Você coloca estruturas narrativas de função, estruturas narrativas de problemática, estruturas narrativas, no caso, atmosféricos. Só que isso, qualquer coisa serve. No caso, não qualquer coisa, mas qualquer objeto, ou função, ou local, pode ter essa função. Então, meu querido Padawan, o que eu quero trazer para vocês, para quem chegou até aqui e vai assistir até o final, estamos aqui com esses 7 minutos de bruto, não sei quanto vai estar no vídeo final, porém já estamos aqui há mais de 5 minutos aqui falando sobre esses elementos. Então eu vou dar uma dica bem interessante, porque quando a gente fala sobre construção de coisas realmente, no caso, triviais, uma ponte, um portal, uma escada, um salão, um corredor, existe um elemento chamado semiótica e arquitetônica. Essas duas linhas de raciocínio, elas transformam a sua descrição em algo muito mais profundo. Já trouxe aqui para vocês a Amanda Mendes, onde a gente bateu um papo sobre essa parte neurolinguística das linhas, falando linha superior, linha inferior, no caso, zigue-zague. Porém, quando a gente fala de formas geométricas mais profundas, falamos também de círculos, falamos de quadrados, porém, quando a gente fala sobre as linhas de um corredor onde elas nunca se cruzam, ou no seu ponto de vista que ela vai se cruzar, ou linhas que sobem, linhas que descem, a espada para cima, a espada lateral, ou a espada enfincando para baixo, traz elementos. E quando você pensa em escada, juntamente com esses direcionamentos, esses vetores, fazem diferença na hora que você vai sentir a problemática, a construção, a atmosfera. Então é interessante que quando a gente fala sobre semiótica, por exemplo, você pode falar sobre a cor da escada. Olha que interessante, a cor e o simbolismo dela. Uma escada onde você não consiga ver, não no caso de ser invisível, mas ser muito escura, no caso está dentro de uma torre, e a escada em si é negra, ela é toda escurona, com o objetivo de não ser vista. Então você olha para o fundo do poço e como se estivesse caindo, mas você teria que ir sentindo, criando talvez essa tensão ou até mesmo um quesito de fé, pelo fato de você ter que ir andando numa escada que você não vê, porque ela mescla com a escuridão.
Então você traz esse simbolismo que você pode tanto gerar como uma tensão, algo perdido, profano, mas também algo relacionado à fé em acreditar pelo fato de ser invisível dentro de um ambiente escuro. Então é interessante que não apenas pensar na problemática, nossa, eu vou fazer com que a escada se mova. Sim, mas quando você coloca mais um elemento, pensando com mais carinho na cor e no simbolismo que aquele elemento vai gerar, te traz milhões de possibilidades. Porque uma luta de espadas num local de uma escadaria invisível tem muito mais dificuldade do que simplesmente você falar que está descendo a escada socando o amiguinho. Além disso, a escada gerando qualquer outra cor, no caso um outro vermelho sangue, ou um verde profano, ou um azul celestial, você pode gerar mais um elemento de identificação para aquela escada. Então, quando for matutar a sua escada, pense também qual é a mensagem que você quer trazer com ela. Quer trazer familiaridade, aconchego, elevação espiritual? Quer levar claustrofobia, insignificância, temor? Você pode criar já antes de chegar naquele seu grande templo divino, escada que gere esse mesmo ambiente, com escadas largas, escadas com poucos degraus, quando para você chegar até lá precisa de pouco, a própria textura da escada. Então, quando você for pensar no caso da sua construção, pense na cor e na mensagem que quer trazer. Porque quando a gente pensa também em padrões e geometria, também é interessante. Uma escada que possui, por exemplo, degraus muito curtos e pouco altos, será que são para pequenos ou para você gerar esse desconforto no próprio pé? Como se estivesse referenciando talvez alguns espinhos, como passando pela Via Crucis, onde Jesus tinha que subir escadas e por caminhos muito tortuosos, onde a própria coroa também apertava. Então você pode gerar estratégias de comunicação, no caso cerebral, obviamente, porque vai estar sentindo coisas a partir da sua leitura. Porém, colocar escadas, por exemplo, quadradas, circulares, seja espiral para cima, espiral para baixo. Você pode colocar a ideia que ela vai descendo num zigue-zague, aquelas escadas que vão fazendo esse movimento aqui. Você pode fazer escadas, como acontece em Hogwarts, como escadas móveis, que te levam para caminhos e ângulos diferentes. Trazer a altura, no caso, o quão íngreme é uma escada, no caso, a escada é muito longa para baixo, muito longa para cima, e os degraizinhos pequenininhos, cada pessoa escorregue, ela vai descendo uma porrada de degraus até chegar lá embaixo de alguma forma, ou quase cair em linha reta. Eu já fui para alguns locais onde era tão íngreme que a escada era muito curta, os corrimões tinham avisos a cada tantos metros dizendo desça segurando, e chegava a alguns pontos que tinham uns platôs para a pessoa descansar um pouco o pé, porque o degrau era pequeno, então o pé não batia até o final, você tinha que apoiar sempre no calcanhar, então você estava descendo, sei lá, quantos lances de escadas de calcanhar. Algumas pessoas desciam de lado para que o pé pegasse o negócio todo. Então, essa infraestrutura não é apenas como forma de, é a tecnologia da localidade ou a cultura da localidade. Isso também pode ser algo bem interessante, você abordar isso, onde a pessoa precisa subir com o calcanhar, descer na ponta do pé, tem diversos elementos. Então pensar dessa forma, como a estrutura geométrica daquilo, seja da composição da escada ou do próprio degrau, faz uma diferença cabulosa naquilo que você vai fazer. E nisso a gente entra na própria arquitetônica do lugar. Totalmente na parte das proporções e escalas, como eu até falei, degraus maiores, menores, curtos, compridos, com corrimão, sem corrimão, feitos de madeira, feitos de metal, feitos de ardósia, feito de algum minério daquela localidade, possui a cada tantos degraus uma gárgula, ou um totem, ou uma carranca, ou qualquer caramba que tenha naquilo para representar uma coisa ou um sentimento. Talvez descendo uma escada dentro de um prédio ou de uma construção, de um local para o outro,
tenha lanternas, tochas, janelas, quadros, cortinas, pinturas pictográficas, hieróglifos. Então você colocar todo o layout, a estrutura de uma escada, porque a parede que percorre ela é um corredor relacionado àquela escada. Então contar uma história, já fui, por exemplo, num castelo mais medievo, se não me engano, tem uma parte que é, não castelo necessariamente, é como se fosse um mausoléu, mas é um mausoléu que vai afundando, meio que tem um túnel junto, que tinha nas paredes da escada até chegar nos túmulos, tinha os retratos das pessoas em ordem de chegada. Então, quanto mais profundo chegava, mais o primeiro que colocava. Então você via meio que a ordem cronológica do presente até o futuro, e você via a diferença entre a foto, a fotografia, depois chegava uma pinturas, até chegava só plaquinhas, porque não tinha nem uma forma de identificação da pessoa, era só o nome da pessoa. Então você percebe que conta uma história, pelo menos é mostrado alguma informação a mais para aquilo que pode ser gerado para plot, pode ser gerado para alguma coisa, alguma identificação qualquer. O personagem pode reconhecer alguma das pessoas, falar assim, ah, o meu antepassado era o Jorge Ben-Hur. Aí beleza. Aí ele vai andando, até que chega lá e vê que o Jorge Ben-Hur tá lá, o nome, a plaquinha dele tá lá, mostrando que aqui, na verdade, algo que poderia ser algo, sei lá, ele estava buscando X e encontra Y, estava buscando talvez umas respostas para o antagonista e descobre que ele possui uma relação com o antagonista porque o antepassado dele também está naquele mausoléu da galera maldosa. Então é interessante porque a estrutura arquitetônica do próprio corredor conta uma história. E você percebendo isso dentro da própria estrutura, nas proporções, é interessante. Porque com isso você tem a integração e a interação com o meio ambiente. O meio ambiente, eu quero dizer, não um ambiente, no caso, a floresta ou o deserto, que pode até ser isso também, você pode colocar uma escadaria nas montanhas, uma escadaria no deserto, uma escadaria na caverna. Só que eu digo que é a interação da escada, o ambiente da escada. Tem corrimão para você ir descendo, a escada ela é meio íngreme, ela é pegadiça, no caso, é escorregadia, ela é escura, ela é clara. E essas escolhas arquitetônicas para sua escada vão gerar uma comoção no personagem ou nos outros, né, no caso protagonista ou qualquer outro personagem, ou até mesmo no jogador, no leitor que tá. Porque você está pegando uma escada que ela é muito escura, muito íngreme, não tem corrimão, e a galera não vê nada, que tipo de sentimento claustrofóbico você está gerando naquilo lá? Ou caso o pé direito realmente seja muito baixo e a pessoa precisa meio que descendo assim para não bater, um de personagens como, por exemplo, um meio orc, ou um golem, ou um warforge, ou qualquer outra coisa, um paladino totalmente amargurado, que precisa ir descendo meio que claustrofobicamente, um mago já pensando, pô, uma fireball aqui seria uma delícia, um corredorzinho e tal, um cilindro de gelo, um cone. Então você já consegue, pensando em coisas, em sentimentos, simplesmente na interação que você está propiciando pelo formato que você está fazendo para aquela escadaria. Então o interessante aqui não está necessariamente na própria escada, mas sim em como você pode interagir com essa escada com o objetivo de plot, problemática, personagem, enredo, world building. Então escadas geram sim elementos bem legais. Então, quando você for colocar as suas escadas dentro do seu mundo fantástico, pense não apenas em ser algo que vai ser um ponto a outro, ou conectivo para aquilo, mas pense como um formato e uma proposta de criação de momentos, criação de cena. Simplesmente colocar assim, ele subiu uma escadaria até chegar ao templo. Ok, perfeito, ele vai entender que ele estava num ponto e foi para um high level. Mas se você colocar uma justificativa para aquela escadaria, é interessante. Claro, se você for seguir todas as bilhões de regras, em todos os bilhões de vídeos que eu tenho aqui no canal, vai ser uma história gigantesca com diversos elementos e no final vai ser dessa grossura e você não disse nada. Porém,
Se você pega um elemento que talvez você pense, será que aquela escadaria poderia fazer uma diferença no meu enredo? Fazer algo que a pessoa precisa descer, enquanto vai descendo, vai refletindo sobre alguma coisa. Enquanto ela vai refletindo naquela escadaria, ela pensa no passado, aí a escada meio que responde para ela. No caso, o que aconteceria se eu escolhesse de forma diferente? Nessa hora ela escorrega e cai de bunda uns 4 lances de escada. Como se a escada respondesse esse questionamento, trazendo para ela que se você tiver escolhido do outro jeito, você teria caído muito mais rapidamente no fundo do poço. Aí ela se levanta e vai descendo, e meio que já com medo de escorregar de novo, coloca a mão no corrimão e continua descendo já com a mão e pergunta: ah, mas e tal pessoa? Será que o que eu fiz com ela foi errado? Com isso, você percebe que o corrimão acaba porque tem a escada, um platôzinho, aí continua, então você percebe que ela perde a mão como se a escada estivesse respondendo para ela que ao fazer isso você perdeu o seu suporte. Você deveria ter uma forma de recompensar isso. Então é interessante porque você pode criar uma motivação diferente do personagem que estava no começo da escada para um personagem que está no final da escada, simplesmente descendo e a escada como o nosso protagonista mesmo, ensinando aquele personagem a modificar. Você cria todo um arco de personagem simplesmente descendo umas escadas e para cada discussão, para cada reflexão, a escada reagir de tal forma com uma incrível coincidência, fazendo isso. Você precisa de uma transformação de um personagem em um curto período de tempo, ou que ele pense em algo em curto período de tempo. Coloque ele descendo escada onde essa escada gera coisas. Claro, você pode colocar uma escada mágica, você pode colocar uma escada profana, você pode colocar uma escada mística. Colocamos aí, no caso, Harry Potter tem um propósito, porque algumas escadas o leva para alguns andares que não devia, mostra informações que não devia, força ele ir para locais que ele não queria. Então, as escadas em Hogwarts possuem uma função narrativa para J.K. Da mesma forma que as escadas, a partir de uma ação curumada em Cavaleiro do Zodíaco, também possuem uma ideia, uma função de atraso ou de direcionamento de personagem, onde você precisa fazer com que todos os Cavaleiros de Bronze sigam naquela sequência que ele quis estruturar, começando pelo Mudiares e acabando no Afrodite de Peixes. Então você percebe que esse sentimento e essas funções, mesmo que sejam pontuais, trazem elementos importantes para a construção da sua história. Você percebe que as escadas têm significados? Quando você vai descendo todos os infernos de Dante, existem escadas de um nível para outro. Claro, pode ter corredores, pode ter escorregadores, pode ter elevadores. Porém, colocar escadas, você pensa que você precisa criar um esforço maior, gasta um tempo maior e gera coisas diferentes. Claro que colocando elevadores, o elevador pode parar, pode cair, pode fazer diversas outras coisas que também geram outras problemáticas. Porém, escadas, principalmente para a galera que gosta de um RPG mais medievo, que gosta de uma fantasia mais Senhor dos Anéis, escadas são elementos muito interessantes. Se você coloca, por exemplo, que as escadas elas descem em espiral, e você percebe que as escadas elas meio que a parte da esquerda da escada, vou contar que a escada está aqui, né? Ela está descendo para cá. Se ela está descendo, você pode pensar: ah, eu bato com a mão direita e eu quero bater nas pessoas que estão subindo, colocar a parede da escada no meu lado esquerdo vai gerar com que eu consiga bater com a mão direita e o cara que está subindo terá que bater com a mão esquerda, porque se ele quiser bater com a mão direita vai estar batendo na parede. Ou seja, até mesmo o posicionamento da escada na torre faz diferença na hora que você for construir a sua cena. Da mesma forma que você pode colocar que dentro daquele espaço específico, a galera ela é canhota. Então, para ela é interessante bater com a mão esquerda, então a galera que está invadindo
por baixo ela é destra, vai ter uma luta muito interessante, porque são os canhotos batendo e os destros batendo. Da mesma forma que, se fosse ao contrário, o destro batendo e o canhoto respondendo, funciona da mesma forma. Então você percebe que colocar esses pontos não apenas traz uma profundidade na sua história, cria camadas na sua história, mas também gera para você, escritor e escritora, mestre, um gatilho da autoridade. Porque como você vai estar dando uma importância arquitetônica, científica, emocional, histórica, personagem, world building para a escada, e você vai estar mostrando fisicamente, arquitetonicamente, semioticamente, você vai estar trazendo para aquela pessoa que está lendo ou que está jogando um sentimento de pertencimento e de conhecimento da própria pessoa que está desenvolvendo, pelo fato das informações trazerem com força. Então pense, não apenas nas escadas, mas em qualquer estrutura arquitetônica. Quando você dá uma função para algo que muitas vezes é trivial, deixa a sua história muito mais legal. Então, pessoal, essas aqui foram as minhas dicas falando sobre escadas. Espero que vocês tenham gostado. Então, se chegaram até aqui, não deixe de dar o like e se inscrever no canal para ter mais dicas, tanto de arquitetônicas quanto semióticas, que tem já aqui alguns vídeos, e também construção de diversos elementos, porque o world building não é apenas um cenário, mas sim como o cenário pode desenvolver muito mais força para o personagem e para a sua história. E como você pode utilizar da sua história e do seu personagem para intensificar o seu cenário, tudo aqui você encontra no Craftando Mundos. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!